Este podcast é uma gentileza da Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos a esta quarta-feira, 14 de setembro de 2022. Hoje é dia de festa litúrgica. A igreja se veste de vermelho para comemorar a exaltação da cruz. Esta comemoração está ligada à edificação de duas basílicas de Jerusalém, uma construída sobre o Calvário, o Gólgota, e outra sobre o túmulo de Jesus, lugar da sua ressurreição. É uma festa antiga. Foi celebrada pela primeira vez no ano 335. Segundo a tradição, Santa Helena, mãe de Constantino, foi para a Terra Santa e encontrou uma preciosa relíquia, o madeiro que Jesus fora crucificado. Com o tempo, a celebração ganhou um significado maior. A festa exulta a glorificação daquele que venceu a cruz, Jesus Cristo. E hoje também, logo mais às 21 horas, acompanhem conosco o primeiro dia da novena de São Pio de Pietrelcina. O tema de hoje é Padre Pio e a sua participação nos sofrimentos de Cristo. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que para salvar a todos dispusestes que o vosso Filho morresse na cruz, a nós que conhecemos na terra este mistério, dai-nos colher nos céus os frutos da redenção. Amém. João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não devemos nos surpreender que a passagem escolhida para esta celebração faça parte do quarto evangelho. E é justamente este evangelho que apresenta o mistério da cruz do Senhor como exaltação. Isso fica claro desde o início do evangelho. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. João nos explica o mistério do Verbo encarnado no movimento paradoxal da descida-subida. A exaltação acontece no momento em que Cristo desce. João capítulo 1, capítulo 18. Com efeito, é este mistério que oferece a chave para compreender a evolução da identidade e da missão de Jesus Cristo, passus et gloriosos. E podemos dizer que isso não é a verdade apenas para o texto joanino. A carta aos Efésios, por exemplo, faz uso deste movimento paradoxal para explicar o mistério de Cristo. Agora ele subiu, ressuscitou, o que significa senão que ele também desceu às partes mais baixas da terra. Efésios capítulo 4. Jesus é o Filho de Deus que, tornando-se Filho do homem, nos faz conhecer os mistérios de Deus. Só ele pode fazer isso, pois só ele viu o Pai. Podemos dizer que o mistério do Verbo que desce do céu responde ao anseio dos profetas. Quem subirá ao céu para nos revelar este mistério? Deuteronômio capítulo 30, Provérbios também capítulo 30. O quarto evangelho está repleto de referências ao mistério daquele que é do céu. 1 Coríntios capítulo 15.
A exaltação de Jesus está precisamente em sua descida até nós, até a morte de cruz, sobre a qual ele foi levantado como a serpente no deserto, que quem olhar para ele permanecerá vivo. Números 21, Zacarias 12. João recordará este olhar para Cristo, elevado na cena da morte de Jesus. Olharão para aquele a quem traspassaram. João capítulo 19. No contexto do quarto evangelho, olhar também significa conhecer, entender, ver. Muitas vezes, no evangelho de João, Jesus refere-se à sua elevação. Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. João 8. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então ele disse para indicar de que tipo de morte ele deveria morrer. João 12. Também nos sinóticos, Jesus anuncia aos seus discípulos o mistério da sua condenação e morte na cruz. Mateus 20, Marcos 10, Lucas 18. De fato, Cristo teve que sofrer tudo isso e entrar na sua glória. Lucas 24. Este mistério revela o grande amor que Deus nos traz. Ele é o Filho que nos foi dado, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Este Filho que rejeitamos e crucificamos. Mais precisamente nesta recusa da nossa parte, Deus mostrou-nos a sua fidelidade, o seu amor, que não se detém diante da dureza do nosso coração. Mesmo com a nossa recusa e desprezo, ele opera a nossa salvação. Atos, capítulo 4. Mantendo-se firme no cumprimento do seu desígnio de misericórdia. Deus, de fato, não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Graças a Deus. São Materno de Colônia. São Materno é celebrado pela tradição como o primeiro bispo da cidade de Colônia, na Alemanha. Ainda segundo a tradição, no século IV, Materno veio da Palestina para evangelizar os germânicos. Materno viveu num período de crise da igreja. Após um período de perseguições do império, o problema agora estava no próprio seio da igreja, que se encontrava em perigo de dividir-se por causa de heresias. O bispo Materno foi um grande pacificador da igreja. Por causa da heresia donatista, ele viu-se obrigado a deslocar-se para o norte da África. A heresia donatista pregava o elitismo moral do cristão, deixando de lado os infiéis e pecadores. Por causa de suas infidelidades, esses cristãos não poderiam nunca mais ser admitidos à comunhão da igreja. Materno interferiu na comunidade africana, mostrando-se favorável ao restabelecimento da paz e da comunhão dos cristãos que tinham extraviado do bom caminho. Mas, mesmo assim, o cisma donatista continuou a espalhar-se pelo norte da África. São Materno é venerado pelo povo germânico e suas ações estão estampadas nos vitrais da Catedral de Trèveris, que também abriga seus restos mortais. Ó Deus, Pai de bondade, que enviaste vosso servo São Materno para reconciliar os cristãos entre si e manter a unidade da fé, ensinai-nos a viver de tal modo unidos a vós e que em tudo o que fizermos proclamemos o vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até logo mais à noite. Espero por você no início da novena de São Pio de Petreutina. Até mais!